Então, boa tarde a todos. Olá, obrigada por estarem aqui presentes. Então, se calhar eu apresento e depois dou-vos a palavra. Obrigada por estarem aqui presentes. Estamos aqui no âmbito da apresentação do catálogo livro, gosto de pensar nele como um livro, da exposição Antes de Subir à Tona, que acabou no passado dia 9 de maio. E antes de passar aqui a palavra e apresentar a minha equipa, digamos assim, que são uma equipa, foram uma equipa de trabalho, queria dizer algumas coisas em particular sobre a exposição e agradecer a algumas pessoas. Esta exposição, Antes de Subir à Tona, era uma exposição que já estava pensada, apalavrada, há muitos anos atrás, talvez desde 2016, e é muito tempo, e o tempo é voraz e passa depressa, e acontecem muitas coisas nessa passagem dos anos, na vida das pessoas e nos trabalhos das pessoas. E desse modo quero agradecer, e estou grata, à Dinora Lucas e ao Pedro Valdez pela exposição ter acontecido e, claro, à Fundação Carmona Costa que acolheu a exposição. Depois queria também agradecer a algumas pessoas que não estão aqui, mas gostava de lhes agradecer e de dar umas palavras. Esta exposição é uma exposição que foi bastante importante para mim ter conseguido realizá-la e, como já disse, a esta passagem dos anos aconteceram muitas coisas, mas aconteceram também coisas muito boas, nomeadamente o Sérgio Fazenda Rodrigues, que é o curador neste tempo todo, fiz 2 exposições com ele também, portanto há todo um trabalho nesse decorrer dos anos, mas é uma exposição que tem alguns acontecimentos como primeiras experiências. Uma dessas primeiras experiências está relacionado com o facto de alguns trabalhos não terem sido completamente feitos por mim no ateliê. E o que é que isto quer dizer? É que eu separo a questão do espaço de ateliê, e aqui também ainda houve um outro espaço de trabalho que tem a ver com um processo que eu acompanho do princípio ao fim, sou eu que faço. Os erros e essas falhas estão sempre à minha vista, estão sempre presentes, têm uma forma, e aqui a Fundação permitiu-me também realizar outros trabalhos com outras pessoas que deram forma final ao trabalho, que é o caso das imagens fotográficas, das raias, que foram fotografadas pela Teresa Santos e pelo Pedro Tropa. Portanto, levei esta ideia para eles, ainda uma coisa iniciática até, sabia que queria fotografar as raias e queria tê-las presentes como imagem, que são peixes que me acompanham já também há muitos anos, há mais de 10 anos inclusive, mas o facto de não a estar a acompanhar na fotografia, ver a dimensão, ainda tinha uma dimensão grande, essa realização da forma que não é feita no ateliê, sempre me causou alguma angústia, neste espaço de distância entre aquilo que eu controlo e aquilo que não controlo, controlando, mas que me está distante. Agradeço também à Lara Boticário, que fez o desenho de som, e ao Olga Morim, que fez a fotogravura, e à Helena Gonçalves, da Black Box, que fez as impressões e que percebeu imediatamente este problema da minha visualização das fotografias, que fez várias fotografias em ponto pequeno, para eu ter uma ideia do que é que se estava a falar, mas era mesmo só uma ideia, eu nunca consegui ter a imagem visual, acabei por imprimir em grande. Mas isto eu queria dizer só para constatar este facto da forma final, que é tão importante e que no fundo não passou completamente por mim e que causou um processo no próprio trabalho. Bom, quero agradecer ao Sérgio Fazenda Rodrigues e ao Filipe Cabal e à Armanda Duarte, que foram os meus convidados para escrever os textos que estão aqui neste catálogo.
Vou dizer assim umas palavras breves sobre o trabalho de cada um e a razão. O Sérgio Fazenda, como já referi, nós já trabalhámos juntos anteriormente. E queria falar de uma coisa que também acho muito importante, sobretudo nos dias que correm, com a rapidez e com essa passagem do tempo e essa voracidade que o tempo tem. Quando a exposição então se tornou viável, quando o convite apareceu para fazer, a exposição tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Há algum tempo que eu não estava a trabalhar no meu trabalho artístico, estava a fazer outras coisas, como quem conhece os livros sobre desenhos, sobre conversas, estava a fazer isso, mas é como se as coisas estivessem quase sedimentando e ganhassem uma forma não palpável dentro de mim. E o Sérgio, quando então se organizou a data, quando se pensou na data, combinou comigo, fez uma proposta que veio dele, de durante esse ano, assim que eu tivesse alguns elementos para nós podermos conversar, marcaríamos então, uma vez por mês, um encontro no ateliê. Isto ainda demorou algum tempo a acontecer, até eu telefonar ao Sérgio para acontecer, e o que eu queria salientar aqui também, e que estou bastante agradecida, são esses momentos que aconteciam em determinado tempo, que duravam 1 ou 2 horas, não sempre para conversar, mas sobretudo conversávamos, claro, e falávamos e questionávamos, para ter tempo de observação e de estar presente. E acho que isto é mesmo importante na atualidade, porque há muita coisa a acontecer, muita coisa para nós vermos, todos nós temos muitas coisas e isto foi uma coisa importante. Sobre o modo como o trabalho vive e comunica dentro do espaço expositivo, ou comunicava, se calhar vou deixar para ti, para tu falares sobre isso, o modo como se encontrou as ligações, sendo que os trabalhos, vivendo todos na parede, apresentavam formas muito distintas uns dos outros, portanto havia alguma dificuldade em colocá-los em comunicação. Seria uma coisa muito difícil para mim fazer sozinha, sobretudo porque a passagem do ateliê ao espaço expositivo há também um corte. É um corte muito estranho, porque de repente o trabalho sai todo do ateliê, como se o trabalho já não fosse completamente meu. Mas vou deixar isto para o Sérgio falar e agradecer. A Armanda e o Filipe Cabau encontram aqui o meu convite de modos diferentes, mas também semelhantes. Aliás, quando eu preparei estas notas, eu conheço a Armanda e o Filipe há muitos anos, aliás, como conheço o Sérgio também. Verifiquei que conheço a Armanda bem há uns 20 anos, não nos relacionamos desde essa altura, mas sempre tive uma admiração pelo trabalho da Armanda e por ela. Há um entendimento, uma afinidade que descobri agora que em 2021 nós fizemos uma residência juntas em Celurico da Beira, a convite do Filipe Cabau. Aliás, já tinha visto isto com a Armanda e agora decidi dizer-vos também. E penso que é desde essa altura, desde 2021, não é assim tão distante, que essa afinidade e esse modo de conversar ficaram mais próximos. Não digo afinidade em termos de formais no trabalho, porque vocês também conhecem, são muito distintos, o modo como eles se comportam no final, mas isso eu acho que é uma coisa frutífera, que alimenta e que muda até o modo de olhar as coisas, mas há um entendimento no modo como se observa e na atenção que é muito próximo, nomeadamente quando estamos em concordância. E o que acontece é que, geralmente, quando as pessoas discordam, têm muita coisa para dizer, ou há mais coisas para dizer, ou há uma discussão que
mais elaborada. E quando se concorda, parece que não há tanto para dizer, mas acontece com a Armanda, que até nas coisas que concordamos, parece que estamos a observar exatamente a mesma coisa, e que se acrescenta, há um acrescentar, eu diria. Quando convidei a Armanda, eu queria uma pessoa que fizesse também, fizesse coisas, portanto que fosse artista. A Armanda é muito atenta e observadora, e eu convidei para ela fazer uma conversa comigo, uma entrevista, que não é isso que acontece aqui no Catálogo, mas aconteceu ao longo dos nossos encontros e foram imensos. A Armanda visitou-me muitas vezes em Algés, que é onde eu tenho espaço, mas porque sentia que a Armanda ia fazer as boas perguntas. As perguntas incisivas, não aquelas perguntas que têm várias linhas, 10 linhas, mas aquelas coisas que estão lá, mas que a outra pessoa não está a ver, portanto, o tal acrescentar, diria. Não foi isso que aconteceu, a Armanda não desejou fazer essa entrevista, e eu acho que as pessoas têm que fazer aquilo que lhes dá prazer, acrescentando e também desenvolvendo o seu trabalho. O texto da Armanda é um texto, tem que se dizer que é um texto porque está escrito, não é? E faz sentido escrito, mas passou por várias fases de trabalho, de investigação. A Armanda fez uma investigação profunda, construiu também ela própria uns trabalhos e tem um ritmo qualquer, tem um desenho qualquer de ritmo. E obrigada, Armanda. Passando ao Filipe, o Filipe Cabal é meu convidado, que me conhece há muitos anos, conhece-me desde o Arco, enquanto estudante, portanto, diria talvez 94 ou 95. Mantemos uma amizade, temos afinidades de trabalho, temos afinidades do modo como vemos o desenho ou não. Foi meu professor, queria uma pessoa que me conhecesse não só enquanto pessoa, mas somos amigos, portanto isso é evidente que estava presente, mas também que soubesse o meu percurso a nível de trabalho artístico e outros trabalhos que eu tive anteriormente. Como há bocado estava a dizer, eu trabalhei ali ao João Silvério, houve um momento da minha vida que trabalhei muito em cerâmica e em conservação e restauro. E o Filipe é essa pessoa que me conhece bem. Hoje em dia somos colegas também somos professores, temos os mesmos alunos, ou partilhamos alunos, e há um modo de entendimento naquilo que é o desenho, ou naquilo que não é o desenho, não sei. O Filipe fez um texto longo, eu diria que era um ensaio, que tem a ver com esse conhecimento. É um texto que aborda coisas muitíssimo importantes para mim e para o Filipe, penso eu. Não vou apresentar o texto detalhadamente, porque os textos estão no catálogo, têm que ser lidos, não é? Mas vou contar uma história que eu acho curiosa, porque o Filipe fez uma boa pergunta e foi muito engraçado. O texto do Filipe está estruturado em 3 pontos, desculpem, que ele achou pertinentes abordar, que são listas, fragmentos e depósitos. O fragmento, evidentemente, para mim, que é muitíssimo importante, até por causa desta história que eu estava a dizer da conservação e restauro, não é? O fragmento enquanto elemento disperso e o fragmento que se integra na obra. Ele conta uma história e tem um ritmo também. Não só isso, mas no desenho isto também acontece, mas é uma coisa que vem de trás, muito de trás. E as listas, que eu faço bastantes listas, aqui no catálogo está a lista de verbos. Lista de verbos é uma coisa que eu faço algumas vezes, tem a ver com as ações, com o agir sobre o próprio trabalho e o corpo. E faço outras coisas que não diria que sejam listas, mas que são acompanhadas por pequenos textos, listas, palavras, desenhos em várias agendas e etc. Mesmo que tem a ver com, digamos, um desenho mental ou um projeto para aquilo que se vai fazer, mesmo que depois não se faça ou que seja tudo alterado. E o Filipe, quando estava a escrever o texto, ou estava a preparar as coisas, há um dia que me liga e pergunta-me, já não lembro como é que foi exatamente a pergunta, mas era se eu
para trás, nos meus tempos do arco, ou um bocadinho próximo, se eu já tinha feito listas e se tinha trabalhado a palavra, ou se havia desenhos com escrita. Eu disse, não sei, acho que não, acho que tem aqueles desenhos, uns desenhos grandes, que alguns até estão ao longo do texto do Filipe, com um apontamento. Tem uns desenhos grandes, a grafite, e depois tem umas frases escritas por cima que constroem outro desenho, dão a ver outra figura, e depois ainda tem uns desenhos mais pequenos que formam essa ideia de figura, de representação de uma figura através da palavra, mas acho que não tenho assim mais nada. Pronto, eu fui para casa e a verdade é que tinha imensas coisas com palavras escritas, nomeadamente imensos desenhos só com palavras, como se fossem castigos ou jogos de palavras que respondiam a exercícios que o Filipe me tinha pedido no arco. E depois foi um descobrir de vários trabalhos com palavras, nomeadamente uns envelopes bordados com palavras e por aí fora. Obrigada aos três. Quero também agradecer ao catálogo, a quem fez o catálogo, não ao catálogo, mas a quem me ajudou a produzir o catálogo, ao Fábio Carvalho, que fez o design, ao Manuel Rosa, que acompanhou, fez a edição, e aos revisores, nomeadamente a Helena Roldão. Pronto, os catálogos, eu vi hoje o catálogo, portanto ainda estou naquela fase de salientar aquilo que eu não gosto, estou neste momento, ou é a capa, ou é o desenho que não está bem impresso, mas a verdade é que os livros da exposição são o que ficam, não é? Funciona como a memória daquilo que foi e é o arquivo. Obrigada. Obrigada a todos. Eu vou passar aqui a palavra ao Sérgio. Bom, então, seguindo os agradecimentos da Cristina, eu queria naturalmente agradecer à Cristina, agradecer à Fundação Carmona Costa, agradecer às equipas que estiveram envolvidas neste processo, quer as equipas da parte da Fundação, quer a minha equipa, com a Raquel Monteiro e com a Lara Moraes, e com dois elementos novos, a Palmira Monteiro e o Mito Rodrigues, que não estão aqui não podem. Mas, sobretudo, também aos colegas da mesa e aos visitantes que foram ver a exposição e às pessoas que hoje aqui estão. E eu vou ser bastante rápido para não vos incomodar muito, mas pegando um pouco naquilo que a Cristina falava, portanto, eu diria que o meu envolvimento e a minha participação neste processo vem de uma forma genérica, talvez, de há 7 anos, embora, na verdade, eu já conheça a Cristina talvez há cerca de 20 também, ou coisa que eu valha. Mas foi há 7 anos que tive a oportunidade de começar a conhecer melhor o trabalho dela e começar a trabalhar com ela em 2 exposições que depois desenvolvemos, uma aqui em Lisboa, outra em Coimbra, no Colégio das Artes, e agora esta, um pouco na sequência dessas 2 anteriores. Mas, mais especificamente, é um envolvimento que vem de um registro de maior proximidade, eu diria que deste último ano, destes últimos 2 anos, na cena destas visitas ou destas conversas de ateliê e de um processo de troca de ideias e desenvolvimento do trabalho que foi crescendo naturalmente. E na verdade, penso que o trabalho de curadoria vive muito arraigado, na minha perspectiva, a esse acompanhamento. Não é só uma questão de decisão expositiva, é tudo o que isso implica para trás e para a frente. E em relação à exposição, aquilo que eu posso dizer e que de alguma forma gostaria de salientar é que há uma procura, ou seja, a exposição foi pensada de maneira a que a organização das obras, o encadeamento das obras, a articulação das obras com os espaços da Fundação, com uma hipótese de reação dos visitantes, etc., tudo isso giza uma ideia que tenta aproximar-se, de alguma forma, da lógica de funcionamento do desenho, que é qualquer coisa que também me parece muito presente, intrínseca ao teu trabalho. Ou seja, esta ideia de estar
à procura de estar constantemente a fazer e a refazer, uma espécie de vontade de querer encontrar e reencontrar, até num processo gradual, num processo por etapas, num processo evolutivo, foi qualquer coisa que eu penso que determinou também o pensamento sobre a exposição, sobre como é que ela comunicava os seus trabalhos, como é que ela se comunicava enquanto exposição. E nesse sentido, eu diria que é uma exposição que procurou desenvolver-se também ela por camadas, ou seja, a organização e o encadeamento das obras que eram apresentadas não era linear, num sentido mais evidente em que 1, 2, 3, 4, 5 dá a consequência 6, mas partia precisamente de uma sobreposição de várias etapas e de várias naturezas do trabalho da Cristina e da forma, espero eu, menos previsível. Precisamente tentando suscitar a curiosidade e tentando suscitar o interesse do visitante, do observador, e da maneira como também ele, envolvendo-se em cada um dos trabalhos, procurando a sua natureza e procurando a sua real existência, por osmose também isso passasse um pouco para a experiência do que era ver a exposição. Portanto, eu diria que houve sobretudo uma vontade de pensar, eu não diria por grupos, embora na verdade hajam tendencialmente 3 zonas, mas eu diria que todo este encadeamento dessas zonas, quer estas primeiras 2 salas, onde estavam os desenhos negros de maior dimensão, quer depois a outra onde estava a fotografia, quer depois a final onde estavam os bonecos, iam-se entrosando à medida que nós avançávamos na exposição, ou seja, a exposição ia migrando de uma dimensão grande até uma dimensão pequena. As últimas peças eram umas peças pequenas de parede, que existiam em grande quantidade e depois ganhavam naturalmente outra escala, outra leitura, mas estes processos eram processos de sobreposição, ou seja, não eram uma clivagem de agora vamos para a sala A ou agora vamos para a sala B, era uma coisa que funcionava, que tentava instituir uma ideia de pendularidade, no sentido em que era importante o caminho até ao final da última sala e era igualmente importante o caminho de regresso até à entrada. Havia umas pequenas personagens que surgiam na parede, uns pequenos desenhos tridimensionalizados, umas pequenas esculturas, não sei se posso chamar assim, que surgiam um pouco acima do nível do olhar, e isto era deliberado, porque eles, de alguma forma, estavam lá no seu mundo, não é? Por vezes interagiam connosco, por vezes interagiam com os trabalhos, por vezes estavam fechados numa conversa entre eles próprios, mas eles eram posicionados deliberadamente acima e em contracampo, ou seja, quando se entra na sala, aquilo que se vê são estas pequenas figuras, passo a passo, e quando se tem o caminho de regresso, vê-se o conjunto de todas as figuras, e é como se elas nos dessem a mão e nos trouxessem de volta até ao início da exposição. Pronto. E isso vai acontecendo, por exemplo, com estes trabalhos, mas vai acontecendo também na maneira como o próprio som foi trabalhado, não é? O próprio som, já referiste que a Lara Boticário também participou, na verdade, ele é pensado como um desenho, no sentido em que também ele é constituído por estas camadas. Uma camada de um som mais... uma espécie de white noise, um som de fundo, não é? Que nos remete para uma ambiência qualquer, eventualmente de fundo, de mar, ou de fundo de mina também, ao qual se vão agrupando outros registros sonoros que vão culminando, vão sendo cada vez mais graves e vão culminando na última sala, em que há uma espécie de uma provocação, quase como uma espécie de conversa destas pequenas criaturas que estavam na parede, e nós vamos nos apercebendo desse som à medida que vamos viajando no espaço da exposição. Portanto, esta ideia de articular a percepção da obra com a organização do espaço era de alguma forma fundamental. E da mesma forma que estas figuras acabavam por existir mais alto do que a linha do olhar, também os desenhos eram posicionados mais baixos do que o habitual,
ou seja, eles eram colocados, salvo erro, a 1,45, o nível médio, o que quer dizer que talvez não fosse muito perceptível, mas seguramente eu acho que era uma coisa intuída. Quando nós nos abeirávamos do desenho, o nosso olhar mergulhava, e mergulhando íamos ao fundo, ao lugar onde eles pertenciam. Portanto, havia esta dicotomia entre olhar para baixo e o nosso olhar descer, e olhar para cima e o nosso olhar encantar-se com as outras personagens. E há algures entre esta pendularidade do que está para baixo no fundo, do que está para cima no alto, sejam as cartas estelares, sejam estas figuras mais inusitadas, ou esta pendularidade entre o início e o fim, entre o ambiente das primeiras salas e da última sala e o retorno, era aquilo que articulava uma cadência de sobreposições. Bom, na verdade, eu não sei se tenho muito mais para dizer sobre a exposição. Eu acho que a exposição ia vivendo um pouco, espero eu, por, não me querendo repetir, mas outra vez por camadas. Por camadas no sentido em que cada vez que cada pessoa cá voltava, espero eu, e eu acho que é qualquer coisa que também tem que ver com o teu trabalho, era um exercício de descoberta de novas coisas. Ou seja, não é uma coisa... Não me parece que fosse uma exposição para ver, infelizmente, como hoje a maior parte das coisas acontecem, no modelo safari, não é? A pessoa entra, faz assim à cabeça e vai-se embora. Não, é uma exposição para ver com calma, é uma exposição para ver com tempo, eventualmente para ver sozinho, não sei. Mas é uma exposição que pede que regressemos uma e outra vez. E aquilo que mais me encantou no teu trabalho, e depois na possibilidade de poder fazer a exposição com a Cristina e de lidar com estes trabalhos, é porque precisamente encontrava neles esta capacidade de envolvimento. Ou seja, eram desenhos que iam na realidade ao fundo e que iam ao fundo de nós próprios e que nos reclamavam essa vontade de vir uma e outra vez e ir descobrindo coisas novas, ir descortinando novos processos e camada a camada ir consolidando uma ideia do que era o teu trabalho e a exposição. Portanto, eu diria que o intuito com que a exposição foi desenhada e com que nós pensámos em conjunto isto foi precisamente tentar encontrar uma espécie de lugar incerto, não é? Um lugar incerto entre o fundo e a superfície, e o nome da exposição acho que é muito elucidativo nesse sentido, não é? Antes de subir à tona. Um lugar entre o céu que existia naquele trabalho que marcava aquele bloco azul central com cor de fundo de mar, não é? E as cartas, por exemplo, celestes que tu encontravas e os estranhos seres que lá habitavam, que depois se repercutiam noutros desenhos e noutras obras. Portanto, entre o céu, entre o fundo do mar, entre a mina, o lugar da origem da própria grafite e do próprio material que era utilizado como material riscador. Mas sobretudo, e eu penso que esse era o encanto poético para mim o teu trabalho tinha, uma espécie de lugar incerto entre uma procura, uma análise e o encantamento, não é? Entre o olhar com uma espécie de atenção que prescrutava a execução e a consolidação das coisas e uma espécie de fascínio e uma espécie de envolvimento e uma espécie de encantamento, repito-me, com as coisas. Portanto, qualquer coisa entre o querer-se ir em direção ao trabalho e o sentir-se puxado por ele. Pronto, e foi um pouco com isto que a exposição foi pensada. Na verdade, quer dizer, eu acho que há muita coisa para falar, mas talvez, se calhar, se houver depois lugar a podermos abrir a conversa ao público, será mais fácil conversar sobre qualquer coisa mais detalhadamente. Mas, pronto, obrigado. Obrigada também. Pronto, é assim, eu escrevi um texto, eu não consegui fazer perguntas, isto é, pronto, achei que não era o meu espaço. E agora o que eu fiz foi escrever um texto sobre o texto, e que escrevi recentemente, portanto, entre a noite e a manhã de hoje, e portanto é provável que ainda precise de
Então, de ser burilado, como dizia uma amiga. Eu vou tentar ler o melhor possível. Então, texto sobre texto. Agradeço à Cristina. Agradeço a quem me permite ser viva e acolhe com a vida outros vivos. Estou aqui porque escrevi um texto. O texto que escrevi tenta dizer, através do meu corpo, passeante de sala em sala, momentos de encontro com o posteriormente transformado em imagens de uma imagem maior. Pensando sobre o que pensei, verifico que percorri livremente um espaço vazio, que fui peixe-pessoa, no sentido em que só os meus olhos e ouvidos um pouco foram interpelados. Pois este espaço, agora memória, era uma espécie de aquário só cheio de ar e vazio de água. Via-se através dele como nos aquários de vidro, e o que se via e ouvia estava nas paredes. Estava tudo nas paredes, e vinha tudo das paredes. Havia como concavidades ou buracos, mais ou menos fundos, que se espalhavam pela totalidade do espaço, envolvendo o corpo excitante numa mesma temperatura. Quando saio, levo comigo o momento da visibilidade. Quando fecho o livro, também. Sinto que o livro esteve sempre presente. Sinto que existia antes mesmo da exposição. No livro está tudo nas páginas, e vem tudo das páginas. Tenho comigo, embrulhado em papel grosseiro, um peixe seco e salgado que esteve no meu desenho num passado recente. É um peixe banal, nada comparável com a raia, se pensarmos na sua extraordinária morfologia e no seu poder de convocação. Refiro porque talvez o encontro do meu trabalho com o da Cristina tenha sido no início o de peixes secos e salgados. Ou talvez tenha sido muito antes. Julgo que foi muito antes. Pronto. É isto. Obrigada. É o outro texto? Pronto, é o outro texto. Então, se calhar agora o Filipe, não é? Espero não ter tido assim muito a trabalhar. Não, estava muito bem. Bom, eu felicito a Fundação. Obrigada. Eu felicito a Fundação por mais esta excelente exposição, que encerra com este livro, que também é belíssimo. E acho que a confirmação da aposta no programa foi confirmada até pela visibilidade que a exposição teve, de uma forma até surpreendente, considerando os rivais que estavam a decorrer durante o mesmo período nos mídia e no jornalismo da especialidade. Aproveito para agradecer também à artista e à Fundação o convite para escrever este texto. Eu tenho só quando tenho que ver se resolvo isto, mas só quando sou amigo das pessoas é que me ocorre disponibilizar-me para pensar por escrito nestas coisas. Eu vou tentar contornar um bocadinho as dificuldades que são inerentes ao facto de já não estarmos na exposição e de não terem tido ainda acesso ao texto, uma vez que, por definição, um lançamento de um livro pressupõe que só um pequeno grupo é que conhece aquilo de que estamos a falar. Mas, de qualquer forma, não vou falar sobre o texto, porque, em primeiro lugar, a oralidade é confusa e labiríntica, e a ideia de um texto é precisamente criar uma síntese que seja mais perceptível e clara, e terão a oportunidade de o ler querendo depois. Há duas coisas, no entanto, que eu acho que são importantes. Vou aproveitar esta oportunidade para dizer duas coisas. A primeira, que já foi referida pela Cristina, é a minha relação com longa. Quer dizer, quando as pessoas desta mesa dizem 30 anos, 20 anos, começa a perceber-se que já passou muito tempo. E é esta relação com o trabalho e com a Cristina. Eu acompanhei sempre o trabalho artístico da Cristina e desde os anos 90, 95 precisamente, quando a Cristina era estudante no Arco. E entretanto acompanhei também os vários momentos, com algumas intermitências, as várias frentes do seu trabalho. Na verdade, frentes, digo frentes porque existe também um percurso académico, também um percurso crítico, mas na verdade a exposição vem precisamente confirmar que
só há uma frente, e é o seu trabalho artístico e autoral. O resto acaba por funcionar como uma espécie de convergência para esse espaço que é, de facto, o espaço central da sua vida. Há uma coisa que sempre me intrigou no trabalho da Cristina, e esse será o segundo assunto que eu aqui queria abordar, e que tem a ver com a sua relação com o desenho. Ou, por outras palavras, tem a ver com o entendimento daquilo que o desenho é para a Cristina. E esta segunda coisa tem mesmo a ver com o desenho e tem mesmo a ver com a própria vocação da Fundação. E vou tentar só explicar o que é que eu quero dizer com isto. Desde o início, quando eu comecei no ateliê da Cristina a olhar para os desenhos e para o trabalho que estava a ser feito, surgiu desde logo uma pergunta, mais do que uma pergunta, uma dificuldade, e que se pode resumir nesta frase, que é: como é que se fala de desenhos sem falar do desenhar? É claro que isto não tem que ser uma pergunta para toda a gente, mas para mim, que me interessa particularmente toda a dimensão processual do trabalho de desenho, e não só no desenho, isto era essencial. E porquê? Porque nos desenhos da Cristina, não apenas nestes, mas em desenhos de trabalhos e exposições anteriores, muitas das dimensões associadas ao desenho não são explícitas. Ou seja, a memória dos gestos, a presença e as inscrições ápticas do corpo, a expressividade do traço ou as vibrações do instrumento na superfície, etc. Tudo isso, que é aquilo que, de um certo modo, permite uma pessoa abrir um espaço de diálogo com o desenho, porque faz uma espécie de engenharia invertida, ou seja, o desenho tem essa particularidade que é possível recuperar de uma forma algo empática o próprio processo de vida daquele desenho, do modo como ele cresceu, por assim dizer. E essa cartografia da invenção nos trabalhos da Cristina não são aparentes. Contudo, são desenhos, são absolutamente desenhos, e o seu assunto é absolutamente um assunto do desenho. Portanto, eu deparei-me aqui com uma dificuldade que eu já intuía, mas que se tornou muito evidente no conjunto de desenhos, e a exposição eram sobretudo desenhos, e aliás a obra artística da Cristina é sobretudo na área do desenho, e portanto, como é que eu resolvia esse desenho sem o desenhar, e como é que eu conseguia falar de desenho quando o desenho parecia trazer e convocar coisas que são do espaço da pintura, da superfície cromática, mas ao mesmo tempo também do espaço e de coisas que têm a ver com a escultura. O caso de vários dos desenhos em que é muito evidente esta forma de sobreposição de superfícies sobre superfícies e com uma vibração espacial, ou seja, as superfícies estão apostas a superfícies cozidas, parcialmente coladas, portanto, tinha essa dificuldade. Pronto. E, portanto, no entanto, os desenhos da Cristina revelam muitos, além desses pequenos sinais de cor, de pequenas figuras que de repente surgem, ou de superfícies que produzem um espaço que não é exatamente o do desenho. Apesar de tudo, os desenhos falavam de desenho. Ou seja, era como se... A sensação que eu tive foi que os desenhos da Cristina são um bocadinho como a revelação fotográfica no momento em que o papel sai da emulsão química e que a imagem começa a aparecer.
E, portanto, essas coisas surgiam sobre o desenho, ou sobre, por baixo do desenho, de uma forma que criava uma espécie de desajuste, quase de moaré, isto entendendo o desenho do ponto de vista do desenhar, que era a minha dificuldade. E portanto, eu percebi que esse era para mim o assunto, e no entanto não o tratei no texto. Ou seja, porquê? Pode-se perguntar se esse era o assunto, porque é que eu não tentei falar dele. Eu creio que por duas razões. Por um lado, porque era preciso um saber profissional, não sou crítico de arte, não sou, portanto, não escrevo profissionalmente, não sou crítico ou especialista em arte, portanto, era preciso provavelmente ter um tipo de sustentação que eu não tenho. Mas, sobretudo, porque este assunto, como acontece muitas vezes, parece-me que não ganhava nada em ser olhado de frente, diretamente. Ou seja, creio que era preciso encontrar uma forma, por oblíqua que fosse, ou por estranha que fosse, capaz de chegar a este sítio sem o olhar de frente. Muitas das vezes acontece que esse olhar de frente acaba por destruir a própria leitura, acaba por dar respostas demasiado rápidas. E, portanto, nessa procura de outros caminhos, por enviesados que sejam, surgiram os três blocos que a Cristina referiu, que são as listas, os fragmentos e os depósitos. É claro que surgiu porque, como a Cristina também referiu, esses assuntos são particularmente caros também, não é? Portanto, pode-se dizer que tive imensa sorte em poder identificar e reconhecer coisas no trabalho da Cristina que desde sempre me entusiasmaram. O texto fica para ler, querendo. Obrigado. Obrigada. Não sei se faço aqui esta moderação, se está. Não sei se... Portanto, já apresentei esta equipa e já falei da exposição, nomeadamente ali da Teresa e do Pedro e da Lária, e desse trabalho que é feito fora do ateliê, mas se calhar perguntava, ou perguntava-vos se vocês querem fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário. Quer dizer, a exposição já não está presente. Não sei se haverá... Bom, posto isto, não vamos pressionar. Quero uma vez mais agradecer esta oportunidade que a Fundação me deu de mostrar o trabalho. Foi realmente foi muito importante para mim. E foi muito importante ter desenvolvido os trabalhos, como já referi, nas várias vertentes e com as outras pessoas com quem eu trabalhei. E agradeço à Armanda e ao Filipe por quererem participar, e fico feliz, claro, que eles tenham gostado de participar, ou seja, que não seja só uma encomenda e que seja a resposta a alguma coisa que se pede, mas que lhes dê prazer também naquilo que estão a fazer, e evidentemente ao Sérgio pela curadoria, pelo que eu já contei antes desse espaço, portanto, passar ao espaço expositivo, que para mim é uma outra coisa muito diferente, e há um corte profundo até no modo como os trabalhos convivem no ateliê, que é muito, não tem o mesmo espaço. Faltou-me também falar, se calhar, um bocadinho, ou agradecer, embora não esteja aqui ninguém, mas que é a fábrica de lápis Viarco, que no fundo me receberam por 3 vezes e por 3 momentos. Isso também foi o meu espaço de acolhimento, de ateliê, e onde também gravei alguns sons de fábrica, porque no fundo esse som é um bocadinho o território onde aquelas criaturas vivem. Não são os bonecos, são criaturas. Onde elas vivem, não tanto uma conversa, é que também é uma conversa, mas é uma conversa que não encontra resposta.
Eu acho que não há, a comunicação deles não tem uma resposta. É mais um lugar onde eles convivem. E esse barulho que está presente, que tu estavas a falar, esse tal white noise, é um barulho que eu gravei inicialmente quando fui a primeira vez à fábrica, em 2023, portanto eu não sabia que ia fazer aqui a exposição, e gravei imediatamente. Aquilo são os aspiradores que estão na rua, portanto as pessoas que estão a residir, há um espaço para essa residência, e depois há a fábrica, onde estão os operários. Não é muito perto, também não é muito longe, mas essa presença desse barulho está cá fora, são uma espécie de aspiradores que aspiram os restos dos lápis. E eu gravei esse som imediatamente. E era um som que se ouvia no espaço de trabalho, mas eu só percebi isso na terceira vez que fui lá. Só a terceira vez é que pensei, este é o mesmo som, ele está sempre presente, que é está sempre presente. Depois, quando a fábrica para, esse barulho desaparece e fica uma tranquilidade. É como se estivéssemos sempre com um capacete. Eu percebi-me isto a terceira vez que fui lá. Portanto, tenho o meu tempo, demoro, é tal coisa voraz do tempo. Se calhar ficámos por aqui. Obrigada a todos pela vossa presença e pelo apoio, e obrigada aqui a esta equipa, a esta boa equipa. Rosário, agora que estávamos mesmo a acabar. Faz a pergunta, faz. Falaste nas aparas das pedras, as pedras da grafite. Nas aparas da grafite que tinham de ser inspiradas, não é? Sim, são os restos dos lápis. Eles fazem pelos restos, assim parece. Eles não deitam fora, aquilo há uma reciclagem. Agora o que é que eles fazem? Eles despejam os sacos e depois metem outros. Eles aproveitam, mas não sei o que é que eles fazem com as aparas. São restos, não são as aparas e são os lápis, são restos de muita coisa. Essa ideia de resto. Pois, de certeza que eles fazerem. Sim. Não, obrigada. Tem a ver com o processo, faz parte da exposição. Obrigada. Obrigada a todos.